Olá, boa tarde. Não sei se já estão me vendo. Se estiver tudo ok, se alguém puder dar um joinha. Tô vendo que já tem algumas pessoas entrando. Obrigada a todos e todas que reservaram um tempinho do dia para estar aqui. E olha, o tema hoje é muito legal. Não que os outros não sejam, pelo contrário, todos são super importantes dentro da jornada e dentro do que eu acredito. Mas o de hoje eu gosto demais porque ele é a base de tudo. Porque se a gente não tiver aquele ímpeto de mudança, aquela vontade, a gente não sai do lugar, nada acontece. A gente não consegue evoluir, a gente não consegue fazer essa transformação que eu proponho a todos vocês na jornada do eu. É impossível. Porque enquanto a gente fica nessa zona de conforto, nesse lugar que parece bom porque é mais seguro, a vida fica uma mesmice. E se a gente vai deixando assim, lá na frente a gente percebe que tem algo errado. Só que nem sempre, quando a gente percebe, a gente tem a coragem de mudar, a gente tem a energia para fazer, e muitas vezes a gente prefere o quê? Ficar no quietinho, né? E isso não é bom. Então, quando a Eliana, que é a pessoa com quem eu aprendi meditação transcendental, quando ela propôs que a gente falasse justamente sobre a questão da mudança, tendo como pano de fundo a neurociência, eu achei bárbaro. Então, na verdade, eu tô também super curiosa para ver o que ela vai trazer aqui pra gente. Eu acho que ela ainda não entrou. Tô tentando ver aqui. Não, ainda não. Vamos procurar. Não sei se dá, não. Mas enfim, ela deve estar chegando. Eli, se você tiver por aí, você tem que pedir para entrar para eu poder te aceitar, tá bom? Mas enfim, gente, a mudança, ela é papel fundamental na nossa vida. Se vocês lembrarem um pouquinho, né, das aulas de história, da evolução da espécie humana, o homem, né, o ser humano, ele só evoluiu quando ele deixou de ficar no mesmo lugar, quando ele enfrentou os medos e passou a ser nômade. Tudo bem que ele fez isso por uma questão de necessidade, né? Ele precisava procurar comida, ele precisava desbravar outros lugares, mas ele teve que fazer isso, né? E com isso acabou conhecendo outras localidades, acabou evoluindo, e é isso que nós vamos falar hoje. Tô achando estranho, só que a Eliana ainda não tenha entrado, embora ainda algumas pessoas ainda estejam chegando também. Mas e é isso, eu queria ir sabendo de vocês, se vocês puderem me mandando aqui, como é que é pra vocês essa questão da mudança? Vocês geralmente têm medo, não têm medo? Vão em frente, ficam mais na zona de mudança? Deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Eliane, eu entrei no lugar certo? Eu tô no Cláudio ou eu tô no Jornada? Tá no Jornada, né? Então tá, então acho que a Eliana vai chegar daqui a pouquinho. Até porque não é um tema que eu domine. Eu leio muito, eu acho que ele é, como disse há alguns minutos, ele é o início de tudo, né? É a partir da mudança que a gente consegue. Ela deve conseguir entrar daqui uns segundinhos. Gente, aqui na verdade é isso, né? Essas coisas de tecnologia não são tão simples. Eu mesma, nas primeiras lives que eu fiz, eu fiquei tão nervosa. Eu não sabia direito qual botão apertar isso, porque eu já tinha feito outras com outras pessoas e tinha entrado direito. Quando foi a minha primeira, tudo que eu já tinha feito parece que eu esqueci. E aí virou uma coisa, né? Vamos lá. Vamos ver se ela entra aqui. Mas me fala, pessoal, quem já tá aqui com a gente? Como é que é isso pra vocês? Vocês enfrentam os medos ou vocês têm mais dificuldade? Como é que vocês se sentem quando tem que ir adiante? Deixa eu ver se eu chamo ela por aqui. Eu acho que ela talvez precise. Vamos ver aqui.
Peço um minutinho de paciência para quem já chegou, para que Eliana possa estar com a gente em breve aí. Vamos lá. Agora vai dar certo. Vamos ver, acho que agora foi. Aê! Olá, Eli! Oi, querida. E eu tava aqui já há um tempão tentando te localizar e eu não achava a live. Tudo Não, bom? eu super entendo porque eu já fiquei perdida também várias vezes. Não é tão simples. Teve uma vez que eu precisei de uma amiga minha do prédio me ajudar, porque eu não conseguia achar o botão. Mas olha, tá super cedo e o pessoal também tá chegando. Eu falei aqui um pouquinho, não sei se você ouviu, falei que eu te conheci por meio da meditação transcendental, né? Que é uma das técnicas de meditação que existem, mas que para mim foi o caminho, foi como eu fui fazer essa minha busca por mais silêncio, por mais essa introspecção que nos traz tantas respostas, né? E tanta paz. E aí eu comentei com eles também que a princípio eu tinha te feito esse convite para estar aqui hoje para falar sobre isso, mas que você sugeriu o tema da mudança e eu achei bárbaro, porque na verdade é a mudança que é o início de tudo, né? É quando nós Exato. fazemos as nossas vamos atrás de respostas, fazermos perguntas para que se dê a transformação. Então eu te Exato. passo a palavra para que você possa começar a explanar para a gente esse tema que eu estou super curiosa para ver de qual é o ângulo que você vai dar. E é isso, Eli. Obrigada por estar aqui. Vamos aí. A palavra é sua. Ok. Maravilha. Então, né? Boa tarde para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com todo mundo, tá? Com a Cláudia, aqui com todos vocês. E o que eu queria falar sobre mudança, né? Quando a gente conversa sobre mudança, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar, né, sobre três questões iniciais, muito básicas, né? Então, acho que quando a pessoa começa a pensar sobre mudança, eu acho que cada um de nós tem que ter, primeiro, muita certeza, né? Quem tem que mudar somos nós. É muito comum a gente justificar tudo que está acontecendo na nossa vida e esperar, né? Eu vou esperar que meu chefe mude, eu vou esperar que o meu companheiro ou companheira mude, o problema são os filhos, É o são os país, amigos, família. Hã? é o país, né? São os É o governantes. país, não é? Então, o problema ele está sempre lá fora. E acho que quando a gente fala em mudança, a primeira coisa é a gente introjetar e perceber que se a gente quer que algo mude, saber que a coisa começa pela gente, né? Nós temos que estar cientes que o único que eu posso fazer com que mude na minha vida sou eu mesma. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, mas tenho o poder de me mudar. E isso, com toda certeza, faz toda a diferença. Com certeza. A outra questão é será que eu quero mudar? Né? E quando a gente pensa nessas questões, em geral, a gente percebe que tem pessoas que têm uma motivação para mudança, né? Que tem um drive para mudar, e tem outras pessoas que não têm. É. Né, como eu tenho por detrás muita ciência, e quando a gente vai verificar isso na ciência, você percebe que 20% das pessoas são aquelas pessoas que realmente têm motivação, estão dispostas, estão sempre ligadas em alguma coisa nova, procurando. E o que acontece é que eu acho que a gente chegou num momento em que essa questão, será que eu quero mudar, já não é mais uma opção, né? A gente está passando por uma situação, tem muita gente que fala assim, puxa, né, nesse momento pós-pandemia, eu acho que pós-pandemia, de certa forma, ainda é uma ilusão, porque a gente está vivenciando ainda a experiência, a gente ainda não sabe como essa experiência se comporta, né? A gente vê lá fora e vê ondas, então é uma questão, mas mesmo que ela não tivesse, eu sempre, né, de tudo isso que está passando, eu sinto que ela é um grande acelerador, mas muita coisa que está acontecendo, a gente sabia que ao longo né, de um tempo mais expandido ia acontecer. A gente tem mudanças climáticas. Se por um lado a pandemia é algo muito drástico e forte, mudanças climáticas elas são muito poderosas e com um tempo muito mais largo. É. Você tem novas economias surgindo, você tem formas diferentes, e a gente vai enxergar isso muito mais presente
de como a gente vai se relacionar, de como a gente vai trabalhar, né? De Uhum. como há um tempo atrás eu já falava isso, os empregos, né? Daqui a um pouquinho, um terço deles todos somem. Os empregos que vão surgir, a gente nem tem nome para eles. Né? Então a gente está vindo no que já não é mais a questão, eu vou mudar, eu não vou, isso está em mim, não está. Então aí eu vou para a terceira, né? Como que o nosso cérebro ele está preparado ou não para mudança? O que que eu preciso fazer para mudar? E quando eu penso o que que eu preciso para fazer para mudar, não tem como eu fugir do desenho do cérebro, né? E a gente tem que ter, eu acho que quando a gente pensa no cérebro, né? De quantas decisões. A gente está muito acostumado a pensar, né? Eu tenho muitas decisões para fazer e faço decisões o tempo todo. E a pergunta que eu faço é: dessas decisões, o dia inteiro a gente está fazendo decisão, tomando decisões, tomando decisões. A pergunta é: quantas dessas decisões nós fazemos de forma consciente? Poucas, né? Talvez. É muito automático. Hã? É tudo muito automático, né? Isso. Eu não sei se o pessoal tem como colocar aí as ideias deles no É, chat, a seria gente bacana. fazer um pouquinho interativo, né? Das pessoas pensarem um pouquinho com a gente, né? Dessas coisas que desde que eu acordo, se a gente pensar, eu abrir o olho, parece que eu estou tomando decisão o tempo todo, até a hora que eu ponho a cabecinha no travesseiro, fecho o olho e vou dormir. Agora a pergunta é, embora eu perceba isso como intenção, o quanto realmente, né? E Sim. quando você fala muito pouco, é muito pouco mesmo, né? 95% de todas as nossas decisões são inconscientes, né? Uhum. Elas estão lá no nosso piloto automático e a gente não percebe isso, não é a nossa consciência normal. No normal a gente acha que a gente está pilotando. E a pergunta é por que será, né, que a gente tem esse desenho? Quando a gente pensa no cérebro, inicialmente a gente tem que pensar duas coisas, né? Ele foi feito para que a gente possa sobreviver, a intenção total dele é te manter vivo e Uhum. poupar energia. São os dois grandes motivos com que o cérebro foi projetado. E por que isso? A gente tem que lembrar a nossa história enquanto seres humanos, né? Pega a linha evolutiva do ser humano. Essas situações que a gente está vivenciando hoje são muito recentes. É. Maior parte do tempo, a nossa vida não era exatamente essa. Né? A gente, para conseguir alimento, era alguma coisa muito difícil. Né? É um corpo muito frágil, joga a gente lá na savana africana, lidando com mamutes. A coisa era muito complexa para que você conseguisse energia. E o cérebro é um órgão muito caro. Ele é pequenininho, né, comparando com o nosso corpo, 2% mais ou menos, 1 quilo e pouco, 1,50 kg, 1,8 kg, mas ele vai consumir 20% de tudo aquilo que a gente coloca dentro dele. Então, ele demanda muito. A forma que a natureza teve, né, é deixar muita coisa no piloto automático. Isso é óbvio, isso é bom para a gente de um lado, ruim para o outro quando eu quero mudar. Porque para o meu cérebro não interessa. Né? Se eu passei o dia inteiro fazendo determinadas coisas, chegou no final do dia, eu estou viva, o É o que cérebro é maravilhoso. Ele fala, repete tudo, igualzinho amanhã, porque deu certo. Né? é. Você está alimentada e você está viva. É o que ele quer. Agora, quando eu quero mudar, aí eu tenho que buscar ferramentas. Eu sei que não vai ser o caminho mais fácil, né? Uhum. Eu vou ter que, principalmente, eu quero mudar, eu tenho que ter foco, intenção e energia nisso. Porque se eu não colocar, absolutamente nada vai acontecer. Né? Então, quando eu penso em mudanças, eu tenho que saber como é o desenho do meu cérebro e o que, que eu preciso para acessar. Né? Em neurociência, a gente fala neuroplasticidade, essa capacidade do nosso cérebro de mudar o tempo todo. Toda experiência que nós temos modifica o nosso cérebro. Mas como que a gente vai fazer com que essa neuroplasticidade trabalhe a nosso favor e essas coisas aconteçam, né? E fiquem, e se fortifiquem? Eu acho que todo mundo que já tentou mudar um hábito sabe como que a coisa, né, não é assim tão simples. E muitas vezes a gente se esquece, porque um hábito a gente não tira, a gente substitui para o outro. Né? Então a gente precisa ter energia, foco, disposição
eu preciso querer, eu preciso repetir aquilo que eu quero fazer várias e várias vezes, mas em atividade eu estou sempre criando as possibilidades de neuroplasticidade. Mas você sabe em qual momento em que o cérebro efetivamente faz isso? Em que momento ele guarda essa neuroplasticidade? Com a Quando a gente emoção. está... Com a emoção? Não. Bem, na verdade, são os marcadores. Se eu coloco emoção em alguma coisa, eu estou dizendo, sinalizando para o meu cérebro. Isso aqui é importante. Presta atenção que isso aqui é importante. Mas como que eu faço? Quer ver um exemplo simples? Eu quero aprender algo, eu quero aprender uma língua. Né? Então, eu exercito, exercito, exercito. Quando que os novos caminhos neurais dessa língua que eu estou aprendendo, eles se fixam no cérebro? Em descanso profundo. Vai acontecer quando eu estou dormindo, ou, né, no caso, a gente tem uma técnica, porque, como você falou no começo, a gente pode ter, e existem várias técnicas meditativas, várias finalidades diferentes. Essa que a gente pratica, o que ela possibilita? Descanso profundo. Eu preciso de descanso profundo para o cérebro poder fazer isso. E aí ele vai guardar, ele vai reter. Né? Olha só. Então, e muitas vezes a pessoa ela acredita que a mudança ocorre só no esforço durante o dia, em estado de vigília e acordar. Essa é uma parte da história. Né? Ela precisa da outra parte. Eu vejo muito isso, né, quando eu ensino pessoas que estão estudando para concurso público, que é também uma guinada de vida, né, algo que a pessoa está lá numa jornada querendo conquistar um objetivo. E às vezes a pessoa ela coloca horários de estudo tão extensos e tira qualquer tipo de descanso, e tira sono. E aí ela chega e fala assim, Helena, eu não entendo, não sou burra, eu sou inteligente, mas meu cérebro não fixa. É claro, está faltando o lado do descanso. Né? Olha que interessante, Eli. Deixa eu só fazer um parênteses para te falar uma coisa, porque hoje, na hora do almoço, o meu filho me falou de uma nova tendência aí, parece que está surgindo, que inclusive alguns atletas de ponta, como o Cristiano Ronaldo, têm feito, que as pessoas agora estão, algumas, né? Dormem 130, como que é? Não, 90 minutos picadinho. Aí dali a 90 minutos, aí acorda, vai fazer as coisas. Aí, ao longo do dia, várias coisas, inclusive, ficam acordadas de madrugada. Que isso? O que acontece? Esses 90 minutos é porque é um ciclo do sono. Né? Quando a gente dorme, a gente sempre acha assim, e acho que é uma coisa muito comum as pessoas pensarem, eu durmo para descansar. Né? A gente dorme para fazer um monte de coisa. Né? Entre elas, mas a gente não conserva energia, aliás, a gente até gasta, a gente gasta quase o mesmo gasto energético de quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. A diferença é mínima. E o que acontece é que o cérebro ele precisa fazer várias coisas relacionadas a vários órgãos. Bem, na verdade, não tem nenhum órgão importante, o sistema do corpo, que não se beneficie do sono. Então, ele é necessidade vital, como comer, como beber água, como respirar, né? É sono. E quando a gente dorme, tem a arquitetura do sono. De 90 em 90 minutos, a gente pode dividir o sono em dois grandes períodos. Sono REM, que é o rápido movimento dos olhos, quando a gente tem os sonhos vívidos, porque no não REM a gente também sonha, mas não tem imagem, é um sonhar diferente. E o não REM, que é separado em nível 1, nível 2 e nível 3. Em cada etapa, o corpo faz uma coisa. O que acontece? Que se o sono, os 90 minutos, que em geral leva um ciclo, ele fosse exatamente igual, fosse um repeteco, eu acho que isso seria alguma coisa bacana, porque eu posso quebrar 90 minutos e usar ele aonde for. O que acontece é que, para ter uma ideia, a maior parte, né, 2/3 do nosso sonho, o REM, que é o rápido movimento dos olhos, ele acontece no final da noite. Então, o corpo ele precisa ter a arquitetura contínua, porque ele vai fazer processos que são linkados uns com os outros e que não vão ocorrer se eu fizer isso. Adorei. E é verdade. O que acontece com o modismo? Teve aquele modismo do clube das 5 da manhã, todo mundo acordando cedo. Não importa se o meu cronotipo é matutino, intermediário, vespertino. Tem isso, é genético. Exato. Eu acho que tudo começa por autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, todo o resto ele caminha. E esses modismos, eles acabam sendo perigosos porque, se você pensar na natureza, né, todos os seres dormem.
A gente tem reloginho, né, que a gente é controlado pelo ciclo circadiano, né, cerca de 24 horas. E a gente tem um grande relógio que fica aqui, né, em cima da hipófise, mas a gente tem outros reloginhos, cada célula do nosso corpo tem um. Cada momento do dia, aliás, que a gente pode qualquer dia combinar uma conversa sobre isso, porque é interessantíssimo. Sim. Tem momentos adequados, né? Então, tem um momento adequado para eu acordar, tem um momento adequado para mim comer, tem um momento adequado para mim fazer exercício físico, tem um momento adequado para mim dormir. E quando eu durmo, e eu preciso, né, ser escuro, tem uma série de coisas. Quando eu faço isso que eles estão fazendo, eles vão desregulando seus reloginhos internos. Durante um tempo, né, a gente tem energia vital. Só que você vai lá e saca. Você vai lá e saca. Chega um momento que quando você vai sacar, você fala, puxa, eu estava sacando já descoberto, eu estava no meu cheque especial de energia vital. E a Não, gente vê algumas pessoas, né? Passa um tempo, elas estão fazendo alguma coisa, e de repente você começa a olhar a pessoa e ela. Por quê? Porque ela jogou energia vital. Esse é um exemplo. Né? Esse é um exemplo. Inclusive, privação de sono é uma das técnicas de tortura, sabia? Aliás, que é proibido, né? É Então, proibido. É exato. proibido privação de sono exatamente por isso. É técnica de tortura e pesquisas que envolvem privação de sono não podem mais ser feitas. Então, gente, Porque, né, acaba com a fisiologia, acaba com a fisiologia. pra mim, olha, você pode falar assim, você não vai comer hoje, você me tira toda a comida, mas você não me tira meu sono. Não me tira meu sono. E os meus horários também são diferentes, por exemplo, do pessoal daqui de casa. Meu marido, por exemplo, acorda cedo e numa boa. Eu, de manhã, para mim é um horror, eu não funciono. Eu preciso dormir até um pouco mais tarde. E à noite eu também vou melhor, eu fico até mais tarde, entendeu? Porque é o teu cronotipo. Entende? Essa é a diferença da gente ter autoconhecimento e usar isso a nosso favor. Né? Tá. Então, eu acho que tudo passa por isso e nós fomos feitos para isso. Se a gente pensar, né, não tem um ser humano igual ao outro. Uhum. Então, como que alguém que não está aqui dentro, que não tem essa fisiologia, pode dizer de fora para dentro o que é melhor? Então, a gente nasceu para isso. Agora, a gente tem que ter ferramentas para isso. Eu estava, né, conversando outro dia com um colega e ele estava lembrando, né, que há um tempo atrás, que a gente falava, o que você faz? Ah, sou professor de meditação. As pessoas já te olhavam meio estranho. Se você falasse que praticava meditação também, né? Tanto que tinha muita gente que fazia e nem falava que fazia, porque a coisa. A gente está, assim, muito próximo de acontecer o contrário. Quando alguém falar para a gente, eu não pratico, você olhar com o olhar meio estranho. Por que a pessoa quer? Porque as pessoas vão ter que fazer escolhas. Elas vão pensar, ou eu tenho uma técnica, uma ferramenta de meditação, ou eu vou para a medicação. Eu não vou ter a opção, né? Porque a fisiologia está precisando muito disso. Né? Sim. Quando a gente. Pode falar, depois eu falo. Pode Não, terminar. Não, eu ia dizer que com a transcendental você consegue, para quem aplica a técnica direito, faz da forma correta, consegue chegar no nível profundo de descanso, né? Que se equipara ao do sono, não é? Exatamente. É um descanso, às vezes, mais profundo que sono profundo. Tá? Quer ver? Ideia de taxa respiratória. Quando a gente está dormindo, né? A gente falou bastante do sono, depois de 6 horas. Né? Então, olha que eu preciso de várias horas para chegar em níveis mais profundos. Né? Estou lá. Média de queda dessa taxa respiratória, algo em 8, não bate 10%. Depois de 10 minutos da MT, a queda é 16%, é o dobro. É um descanso mesmo. Tanto que os cientistas, eles falam, né, da técnica, descrevem ela como descanso em alerta mental. Eu estou consciente, mas eu não estou no estado de vigília como a gente está agora. Eu estou num quarto estado. Descanso com alerta mental. Né? E a gente precisa criar mecanismos, porque se você pensar, Cláudio, toda ação eficaz, a base dela é o descanso. A natureza usa isso. Né? Se você vê uma planta crescer, aí ela para, parece que ela estacionou. Depois ela de novo. Porque ela está usando o descanso para ter a base do crescimento. A gente tem que ter isso, a gente tem que se cuidar. Né? Eu acho que está num momento em que todo mundo percebeu, nós fomos obrigados a nos interiorizar, né? Obrigados, porque estava dando um ponto que as pessoas não faziam isso, não paravam, nós fomos parados. Né? E a pergunta é, agora que a gente começa a sair, né? Que bagagem a gente traz? Como que a gente quer esse mundo? Né? Como que a gente quer vivenciar as nossas experiências?
Porque acho que está todo mundo acordando pela necessidade de ter, não vida, mas qualidade de vida na vida que a gente tem. Senhor, Então, precisa. Você sentiu uma procura maior pela meditação agora na pandemia ou não? senti, senti. Eu sinto ainda as pessoas um pouco receosas, né? Porque a gente tem uma parte do curso que é presencial, né? Então tem Uhum. pessoas interessadas, mas que ainda, né, estão esperando um pouquinho, embora que, óbvio, a gente tem toda a consciência, então a gente faz turmas reduzidas, máscara, álcool gel, distanciamento, tudo que a gente sabe que é necessário, né? A Sim. gente tem plena certeza do tudo que é necessário. Mas eu acho que essa consciência das pessoas, eu preciso de uma ferramenta, né, que ajude tanto eu lidar com o meu estresse, Uhum. quanto me traga autoconhecimento, como me traga a orientação interna, a autorreferência, para que eu possa enxergar aquilo que eu vim fazer. Eu acho que tudo que a gente põe se a gente pensar, tá, tem que ter, né, na nossa vida propósito. E se o ser humano perde o propósito dele, ele fica completamente perdido. Sim. Né? E o propósito, é óbvio, não é assim, tem muita gente que acredita que o propósito é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é óbvio, é necessário, né? A gente vive num mundo materialista, óbvio, ninguém vai falar que não é, mas ele não é objetivo, ele é consequência. Consequência. Quando eu coloco o meu objetivo, o meu propósito, todo o resto acontece. É. Agora, o problema é que a maior parte das pessoas com que eu converso, elas vão me falar assim: puxa, Helena, eu consigo saber tudo aquilo que eu não quero. Mas aquilo que realmente, né? Aquilo que é o drive, aquilo que eu vim para isso, né? Que eu vou acordar feliz e vou dormir feliz, vou falar, eu tô cumprindo aquilo que eu sei que eu vim. E aí, como eu encontro? Ninguém vai dar isso pra gente. É autorreferência, tá aí dentro. Vai lá, mergulha e descobre. E por que você acha Né? que as pessoas têm tanta resistência para dar esse passo? Você vê na neurociência a resposta para esse medo dessa mudança? Então, essa é a história. Você volta lá pro cérebro que não quer mudar. Né? Ele não quer mudar. E quer ver? A coisa ela é muito forte. É um desenho, né? Um desenho de cérebro que a gente tem que não modificou. Fazem 25, 30 mil anos que não modificou. Nós não tivemos, se você pegasse, né, o homem lá de trás e colocasse aqui junto, a nível do cérebro, abra a cabeça e dá uma olhada lá dentro, as Uhum. estruturas, a forma, não modificou. Ainda não modificou. Então, a gente tem uma situação hoje em dia completamente nova, Uhum. mas que o nosso aparato fisiológico ainda não está lá equiparado. Então, o que a gente tem que ter? Né, essa parte do nosso córtex pré-frontal, que é o gestor do cérebro, que é o que vai nos diferenciar de todas as outras espécies animais. A gente tem que ter ele fortalecido e usar. Né? Então, eu tenho que encontrar formas de trazer ele e entender. Eu acho que a questão toda é essa: é eu entender como o meu cérebro funciona e aí usar ele ao meu favor. É. O que acontece é que as pessoas nunca param para pensar, né? E sempre acreditam isso, eu estou decidindo, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou acontecendo. 95%. E 95% se eu estiver num estado ótimo. Né? Então, eu estou bem alimentada, eu não estou estressado, eu estou descansado, porque aconteceu situação de fadiga, estresse, privação do sono, álcool, várias outras coisas, esse córtex pré-frontal travou. O sistema límbico, o cérebro primitivo, assumiu. Então, Sim. eu vou ficar reativa, vou tomar a pior das decisões, todo momento eu vou saio decidindo, e depois eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Me arrependi, ou paraliso, né? Porque é fuga, ataque ou congela. Você pode ver um animal, quando ele está muito não sei o que fazer, ele se finge de morto. É. Tá? E a gente vai trabalhar com esse cérebro, essa que é a questão. Né? Então, eu acho que são questões que as pessoas têm que se questionar internamente, né? Parar um pouquinho, porque a outra questão é que aquele momento em que a gente refletia, em que a gente parava, em que a gente pensava, analisava, ele sumiu, porque o tempo todo eu estou aqui jogando informação para dentro. É figurinha, é coisa que passa, mas se eu não decidir para onde minha vida vai, ela não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Né?
Então, E são as pessoas questões preferem internas. deixar, né? Preferem só deixar. Deixa a vida me levar. E depois reclama. E depois o culpado está lá fora. Porque Né? Aí o aí, culpado... e aí Aí, vem num problema, né? Ou numa doença, ou num burnout, num estresse absoluto, que aí a pessoa tem que fazer na marra. ela é obrigada a parar. Né? Ou numa depressão fisiológica, e aí a pessoa não tem mais drive, não tem mais nada, né? Então é uma questão física mesmo, e quem passa por isso sabe o quão difícil isso é, né? Mas os mecanismos estão aí. E se você pensar, todos esses mecanismos, eles são de preservação da vida, né? É a natureza tentando ajudar a gente. Porque tem pessoas também que falam assim, puxa, por que isso foi acontecer justo comigo? É para você chacoalhar, é para você acordar, né? Exato. Então, seria muito melhor que a gente começasse a fazer essas coisas de vontade própria, né? É. Começasse a planejar, né? Eu estou aqui agora, qual é os próximos passos, aonde, que metas eu quero alcançar e que ferramentas eu preciso para chegar lá, né? Então, eu sei das resistências do meu cérebro para a mudança. Eu crio estratégia, né? E sabendo como ele trabalha, ele vai trabalhar muito favor. Sim, com Né? certeza. Então, essas são as coisas para a É, gente fazer. eu escuto de muitas pessoas próximas, inclusive, que falam assim: não, meditação não é para mim, porque eu não sei, eu não consigo, minha cabeça não fica sem nada. E isso é um clichê, é um tabu, é uma coisa que, na verdade, as pessoas mais repetem por repetir, né? Fala um Com pouquinho toda disso certeza. também. Falo, com prazer. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tem uma visão, né, muito. Tanto essa que você falou do vou esvaziar minha mente ou vou concentrar em alguma coisa. Se eu conseguir concentrar, a pessoa não consegue concentrar em mais nada. Né? Porque essa é exatamente a queixa. Eu estou sem foco, estou sem atenção, não absorvo aquilo que eu quero. Eu leio um livro, 5 minutos depois já esqueci do que É. eu li. Então eu não tenho, mas eu acredito que, né, a técnica é usar isso e é tentar brigar com a minha mente. Uhum. Eu sempre penso em você brigar com a mente, né? Esvaziar a mente. Você vai usar a mente consciente. A mente consciente, junto com a mente total, você pode pensar assim: eu estou falando de um oceano, a mente consciente é gota. Aí eu vou falar, gota para o oceano. A gota não vai fazer nada. E Sim. já que eu estou usando o oceano, né, a mente da gente é muito parecida. É Uhum. quando eu penso em oceano, eu estou pensando na mente, né, superficial aqui, cheia de pensamentos, como o oceano está produzindo ondas o tempo todo. Uhum. Mas todo mundo que mergulhou já sabe, né? É só mergulhar um pouquinho, as ondas estão no nível superficial. Eu vou encontrar mais calma, mais paz, mais harmonia. E ótimo, né? E como a Harish colocou no nome da técnica, né? Eu transcendo, eu vou além dos pensamentos. Agora, se eu forçar minha mente a criar um espaço a não pensar, eu não vou gerar transcendência. Porque é o contrário. Então, elas ficam lutando com a mente no nível da mente, né? No nível Uhum. que está ali, não vão conseguir. Concentrar é um esforço muito grande. A técnica de retirante não foi uma técnica desenhada para gente, né? Porque a natureza da mente da gente não é ficar muito feliz em focar numa vela, numa chama na parede, numa respiração. Técnicas difíceis, né? Precisam de energia. E é óbvio, daí a pessoa tenta um pouquinho, naquele espaço de tempo, faz um esforço, não consegue objetivos e faz exatamente o que você falou. Até, meditar não é para mim. É. Certo? Mas essa é a pergunta. Tem vários tipos, várias formas, né? Uhum. Existe essa que é mecânica, não tem esforço, né? Traz esse relaxamento total. E realmente, quando eu ensino, Cláudia, pessoas que falam isso para mim, puxa, Eliana, eu não paro um momento sequer, minha mente não para. Depois de um tempo que elas praticam, elas falam, meu Deus do céu, é muito diferente, porque é uma mecânica, não precisa fazer nada, né? Não está no nível do intelecto. É isso. Né? Então, Tudo é método, né? E a tudo é partir do método. momento que você entende isso, que você tem, primeira coisa, você aceita que você precisa, entende, vai mais do que aceita, que você precisa buscar algo, que você vai atrás, que você sai da sua zona de conforto e vai procurar o que é melhor para você. Para alguns pode ser que seja outra técnica, para outros essa. Eu gostei dessa, né? Foi com você que eu aprendi.
E então eu gosto, eu acho que faz todo sentido. Mas como tudo na vida, que não é a única coisa, né? Que você tem que buscar, Com sim. certeza. E hoje em dia tem até uma outra coisa que com certeza você já ouviu falar, que é as pessoas estão sofrendo do FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Então, isso tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é o que você falou, né? O celular, é o jornal, é o Covid, é a eleição, as pessoas que têm que trabalhar em casa e ainda dar conta do filho, de tudo, enfim, é tudo junto e misturado, só que as pessoas estão ficando mais ansiosas, porque ao mesmo tempo Tá. elas não querem perder nada. E isso só piora tudo, porque aí você não consegue fazer nada bem feito. E teu estresse só aumenta, né? Sim, sim. E a pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer nisso é que, né, ela não quer perder nada e ela está se perdendo no meio de tudo isso. Isso. Né? Porque quando você está tão voltada para os cinco sentidos, para tudo que está acontecendo, fazendo tudo e nada ao mesmo tempo, quando você para no final do dia, analisa, ok, ótimo, o que que eu fiz, o que que eu realizei? Então, põe no papel. Aí a pessoa começa a tomar consciência. Eu acho que todo caminho ele começa a dar consciência. Né? Deixa eu perceber o que está acontecendo. Uhum. Ah, tô me sentindo bem, né? Eu estou progredindo, eu me sinto plena, eu estou feliz, né? E não esse feliz, porque a gente também vive num feliz muito superficial, né? É. Aquelas fotos, tá todo mundo sorridente, Família mas Adriane. é aquele feliz que eu sei que minha vida tem altos e baixos, mas eu tenho um bem-estar, eu tenho energia, eu tenho disposição, eu sinto várias coisas dentro de mim que me dão sustentação. Né? E aí eu vou para fora e aporto isso para as outras pessoas também. Né? Então, pensar em contatos reais. Né? Nós somos a espécie mais social da face da Terra. Mas o Sim. social não é quantos amigos no Facebook eu tenho, É. né? Mas é aquela ligação de contato. E acho que na pandemia as pessoas sentiram muito isso. Teve muita gente que teve, né, ali na vibração da solidão e o pessoal da solitude. Uhum. Ok, nesse momento eu estou isolado e eu estou conectado com todo mundo. Não, Exato. não vou me sentir sozinho um segundo sequer. É. Né? E essas são questões, as pessoas não É. podem mais fugir, eu acho, né? E mesmo isso que você falou, a pessoa começa a ficar com isso, eu tô perdendo, mas ansiedade cresce, insônia aparece, depressão fisiológica, e a pessoa vai explodir, É. né? E, em geral, muitas vão implodir, né? É, o Então, e aí eu perigo. vou ter que buscar alguma coisa. É, eu queria, tipo assim, se você fosse dar uma dica, assim, ou algumas dicas para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, porque a live vai ficar gravada, né? Eu vou disponibilizar em vários canais. É, como que a pessoa faz para sair, então, dessa prisão, para ela fazer esse primeiro passo, para ela quebrar essa coisa da rotina, do automático, para quem está Uhum. realmente com dificuldade em dar esse passo, Eli? Quais são E os eu acho que conselhos? uhum. Um é tomar isso para si, né? Não ficar esperando que o outro faça. Uhum. Outra, eu acho que é traçar prioridades, porque a coisa, né? Eu sempre, quando penso em mudanças, eu lembro aquelas pessoas que nunca fazem exercício físico, não fazem de jeito nenhum. Aí ficam sabendo, né, das vantagens, de quanto é bom fazer exercício físico. Vão lá para o shopping, compra tênis novo, uma roupa maravilhosa, tenta correr 2 quilômetros, no dia seguinte não consegue nem sair da cama, né? E no terceiro dia o tênisinho novo está lá na lata do lixo, porque foi. Eu É. acho que a estratégia é exatamente essa. Né? Saber que eu vou ter uma resistência natural para a mudança. Todo mundo vai ter. Né? Então, criar pontos. Quando você tem um objetivo, e esse objetivo é uma grande mudança, o que, que eu faço? Porque só de ver a grande coisa, o cérebro já pensa em tanta energia que ele vai gastar, em tanta resistência, que ele vai falar, cara, não quero, não É. quero. Então, conhece aquela história do vamos dividir para conquistar? Certo? Pequenas e pequenas e pequenas. Saber que a gente tem que ter uma energia de ativação. Energia de ativação ela é sempre muito maior que a energia da continuação da coisa. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu chego em casa, né? E aí eu grudo no sofá e o Uhum. controle da TV está ali na mão. Imagina o que vai acontecer.
Não, mas eu quero ler um livro, né? Que ler livro é fantástico, né? A gente cria canais neurais diferentes quando a gente está lendo, que a gente não cria quando a gente está assistindo. Né? Então, minha meta é essa. Óbvio, eu vou deixar o livro ali na mesinha, e vou pegar o meu controle e vou esconder num lugar muito difícil. Entende? Eu vou criar estratégias. Porque a hora que eu chegar, vai ser muito mais fácil. Opa, tá aqui do lado. Deixa eu. Né? Então, Sim, eu boa. sei como a coisa funciona. De manhã também facilitar. Eu quero caminhar, o tênisinho já tá lá. Você entende? De começar a deixar mais caro aquilo que eu não quero, aquele hábito que eu quero deixar de lado, e muito mais fácil aquele que eu quero. E usar estratégias, criar estratégias. Né? Eu sempre falo, quando a gente pratica essa técnica, a gente vê esse desenho do cérebro. Esse córtex pré-frontal realmente ele é muito ativado. A gente tem tomografia computadorizada funcional mostrando a irrigação. Mas se eu não fizer nada depois, né? É como se eu tivesse a Ferrari e ela está lá na minha garagem. Usa, né? Então eu vou pegar e vou criar estratégias. Eu tenho que aprender como a coisa funciona, né? Se interessar, né? Como que... Porque se a gente pensar, o nosso cérebro está envolvido em todos os aspectos da nossa vida. Ele gera todos os pensamentos, né? As decisões são tomadas por aqui. Interpretamos o nosso emocional, que é fisiológico, mas os sentimentos são interpretados aqui. Então, eu tenho que saber como ele funciona para começar a descobrir o que eu quero, como que eu quero levar minha vida, e não... Né? Porque quando eu empurro com barriga, quando eu deixo a coisa toda acontecer, depois lá na frente eu pago um preço muito caro. Muito caro. Né? Muito caro. Essa que é a questão. Né? E eu queria. Fala. Não, o que eu ia falar, e o bacana, é que tem muita gente que fala assim, mas isso seria bacana se você lá atrás, se eu fosse mais nova. Mas no nosso cérebro isso não existe. A neuroplasticidade é uma coisa que existe sempre. É claro que tem algumas janelas, né, que determinadas coisas são mais fáceis, mas nada nunca é impossível. Eu tendo desejo, tendo vontade, ele está lá, o mecanismo, ele existe, ele continua existindo. Então, é questão da pessoa falar assim, ok, eu quero. Tá. Né? Entendi. Em relação a uma pessoa que está com uma questão mais debilitante, assim, alguma coisa que prive ela de ter mais energia, como uma depressão. Existe algo a mais que a gente possa fazer em relação a meditação, a motivar a pessoa para isso, ou é mais complicado mesmo nesse aspecto, hein? Eu não sei, eu tenho muitas pessoas que vêm exatamente por isso, Então, né? Porque tá deprimido, né? E principalmente você tanto tem a depressão, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que também separar duas coisas. Existem momentos difíceis e momentos de tristeza normais, né? Que muitas vezes a pessoa rotula como depressão que não é, e toma remédio para o que não é e acaba se anestesiando. Né? E sim. existem motivos fisiológicos, existem motivos psicológicos sérios, sérios. Então, essa pessoa, ela está em sofrimento. Né? E ela tem que ter dentro dela alguma coisa que a leve, ou as pessoas que estão à volta dela têm que apoiar. Né? E quando você pensa em depressão, você também sabe que você tem tanto um acúmulo de estresse e tensão que deve ser eliminado, mas o dormir ele é extremamente importante e, em geral, ele fica muito comprometido, né? São bolas de neve. Se alimentar é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma alimentação que ela volta a gente para a inflamação, para uma inflamação crônica de baixo grau que fica o tempo todo sistêmica. E isso gera depressão. Né? E tem muita gente que fala, poxa, mas isso é achado científico super recente, certo? E é um todo, não dá, né? Não dá, nós somos corpo e mente e está tudo lá integrado, né? Porque, no geral, a gente gosta de falar assim, isso aqui é o culpado, eu vou resolver isso daqui. Não, é um conjunto, são todas as coisas. Então, quando eu falo nisso, eu tenho que olhar, puxa, minha rotina de atividade, queira ou não queira, né? Possa sair da cama, você tem que pôr o corpo a movimentar. Porque se ele não se movimentar, ele vai gerar mais inflamação, ele vai gerar mais neurotransmissores que vão
te deixar, né? Então você precisa quebrar isso por exercício físico, por alimentação, por descanso e por estratégia de eliminação de estresse. Não tem como, não tem Ai, como. que E aí a maravilha. pessoa tem que perceber isso, né? Uhum. Ela não tem ânimo, não tem motivação nenhuma, mas ela está sofrendo. E é isso. Ela vai continuar disso para pior ou, né? Porque a gente tem recursos, né? O ser humano, eu acho que é por isso que a nossa espécie chegou onde chegou, né? Nós temos recursos quase que ilimitados dentro de nós. A gente precisa acessar, né? Eles estão lá. A gente precisa acessar. É isso. Então, a pessoa perceber que ela tem. Ela pode não estar agora acessando, então ela não, mas ela buscar, pedir ajuda, existem ferramentas e acessar, né? Tudo E está dentro colocar de nós, né? Tudo, absolutamente tudo, tudo. tudo, E se a tudo. gente tiver consciência disso, a gente vai viver muito melhor, né? Isso é fato. É uma pena que poucas pessoas consigam ter essa noção de como elas podem fazer por elas e melhorar muito a vida delas e de quem está por perto. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue, né, Eli? Levando Eu um acho que conhecimento sim, eu acho que aqui, outro sim. ali. É muito bom, é muito bom. Queria que você, que daqui a pouco eu acho que o. Ah, não, se bem que se ainda tem um pouquinho mais, fico preocupada do Instagram derrubar a Aham, gente. escuta a gente, né? Então, acho que você ainda tem mais alguns tópicos que você preparou, não tem? Deixa eu até olhar aqui das coisas que você. Olha, porque a gente foi conversando, a gente foi pulando por caminhos, eu acabei não seguindo muito uma sequência. A gente falou do que quer mudar. O que você acha que é mais difícil? A pessoa querer mudar ou saber como mudar, hein? Ela ter a consciência ou ela querer? O que é mais complicado? Porque eu acho que quando a pessoa tem a consciência, o resto vem mais fácil, não vem? Eu acredito que sim, eu É. acredito que sim. Porque o que acontece é isso que você estava falando, né? O ter a consciência. Porque quem pode mudar na minha vida? Só eu mesmo, Sim. né? E para que eu possa mudar, eu preciso olhar, né? Esse querer, ele passa no sentido de eu assumir que quem tem que mudar sou eu. Porque eu não acredito mais que a gente vai ter muita opção Uhum. de eu quero ou não quero mudar. Porque o mundo mudou. É isso. Certo? E as coisas muito mais vêm, né, nessa onda de mudança que já está acontecendo. Então, eu acho que há um tempo atrás, quando a pessoa, né, é aquela história que a gente casava com o emprego, né? Você É. entrava numa empresa, o teu sobrenome vinculava com ela e você ia lá atrás se aposentar. Você Sim. tinha um período. Isso já não vai acontecer, não, Não, não já não vai, não acontece. existe, Não né? existe. Não existe mais. Estão falando que, em média, e vai ser normal, as pessoas vão passar por 5 profissões na sua vida, uma completamente diferente da outra. E é maravilhoso que isso aconteça. Né? O quão rico tudo isso pode ser. Então, já não é uma opção. Essa que é a questão. Eu acho que a pessoa ela precisa enxergar isso, aquela opção de enfiar minha cabeça, né, na areia e se fingir de avestruz, ela não existe mais. Né? E nem Eu de acho culpar o que outro, né? nem Nem culpar o outro, culpar o outro. porque esgota, né? Chega um momento que esgota. Porque o culpar o outro também é uma coisa que o cérebro da gente adora, né? Reclamar e culpar o outro, porque aí eu continuo no meu quadradinho, eu continuo fazendo tudo igual que eu fazia. Eu estou poupando energia e eu estou ficando vivo. É isso que ele quer. Né? É. Então, perceber, né? Porque eu acho que as pessoas elas se confundem muito, né, com o esquema do cérebro da gente. Deve ser uma ferramenta e não um empecilho, mas que nós não somos ele. Essa que é a questão. Né? A É. gente tem uma série de programações, mas nós efetivamente não somos essas programações. Nós podemos usá-las, Uhum. né? E Uhum. usá-las da melhor maneira possível. Agora, tem algumas pessoas que com isso acreditam, né, que nessa história do hackear o sono. Vou dormir, não vou fazer isso porque, né, eu estou indo contra milhões de anos da natureza. Calma lá. É Né? isso. Mas a gente tem que ter inteligência para essas coisas. É. E outra, eu acho que, né, se eu pudesse dar uma grande dica para as pessoas, eu daria que hoje em dia, mais do que nunca, sejam seletivos a quantidade de informação que a gente recebe. Né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo.
E se eu não for seletivo sobre o que eu quero ter, qual é a fonte que eu quero receber essa informação, eu vou morrer maluco. Né? Eu vou 24 horas por dia receber, ser bombardeado, e vai ter um monte de coisa lá no meio que não são verdades ou não são verdades para mim, porque sempre tem essa questão, né? A coisa é a que bate comigo, é a que no profundo, né? Não no superficial, é similar àquilo que eu trago, e buscar isso, e se preservar, né? A gente precisa, acho que, fazer um regime não só alimentar, né, de Sim. escolher coisas, sair dos Detox. processados, todas aquelas coisas, mas um detox de informação extremamente importante, extremamente importante. Nossa, agora na pandemia, se bem que aqui em casa já tinha esse hábito, mas todo mundo mais em casa, né, fazendo home office. Então aí você tem dividindo os mesmos espaços. Então imagina o barulho assim, né? Todo mundo, cada um no seu Sim, sim. computador. Então a gente, assim, o que a gente tem de não tem TV ligada, por exemplo. O que a gente Aham. é música, né? Praticamente o dia todo. Eu hoje em dia também escuto muitas músicas de alta frequência, né? Uhum. 482, 500, eu não sei exatamente os numerozinhos agora, mas eu jogo lá no Google, é uma maravilha. Para cada dia eu coloco uma e é nisso que vai, porque se a gente fica só o dia todo vendo que aumentaram os números de mortes, de contaminados, a gente no final do dia a gente está exausto, né? É, estressado e não vai levar nada. Então tem que filtrar mesmo. Isso que você falou, eu acho importantíssimo, Li. Importantíssimo. É, e Maharishi, né, ele sempre falava isso, né? Para quem não conhece, Maharishi está aqui atrás de mim, né? Ele que trouxe a meditação transcendental. Ele lembrava onde a gente coloca a nossa consciência, cresce. E aí a pergunta, o que, que eu quero ver crescer, né? Eu quero ver crescer desastre. É óbvio, eu não estou falando, né? Não fique informado, né? Sim, Mas a sim. gente pode limitar, né? Eu vou de uma fonte confiável, pego a quantidade de informação que eu preciso e o restante do tempo eu me preservo. E aí eu vou buscar informação que me faça crescer. É Né? isso. Informação que faça, que tenha valor para mim e para as outras pessoas. Sim. E nesse tempo que às vezes a gente passa horas numa coisa completamente estúpida, absurda, você vai fazer uma meditação, você vai fazer um Ah, exercício, você vai fazer algo que realmente traga algum benefício real, né? Então, exato. é trocar. Isso, você está certa. Porque o tempo é muito escasso, a gente tem milhões de coisas, então você tem que realmente privilegiar a sua rotina, fazer menos aquela coisa que você falou no início, voltando agora para amarrar, né? Menos no automático. Então, não vou simplesmente deixar ali a vida me levar no sofá com o controle remoto do lado. Não, E eu é vou muito fazer, fácil, né? Vou fazer uma atividade, vou fazer uma agenda que proporcione que eu tenha uma vida melhor. E que eu esteja no controle, né? Não a vida me levando, né? exato. Aliás, uma coisa que eu acho um exercício bacana, né? Pega a sua agenda, vê ali durante uma semana, né, de coisas, e quantidade de tempo você usou, mas para coisas que realmente fossem importantes para você, que te levassem a um crescimento, Sim. a um aprimoramento. E aí, a hora que você olha, fala assim: Uau, eu preciso colocar isso na minha vida, óbvio, Sim. óbvio. Eu sou sempre, eu sou quase uma poliana, sabe a poliana do livro? Que acredita, que é super otimista. Eu sempre acredito, mas eu acho que isso por um lado é bom, porque eu não perco a fé no ser humano, eu não acho que todo mundo é ruim, nada disso. Eu acho que sim, a gente está evoluindo. Eu acho que a pandemia trouxe coisas boas, sim. Como você Eu falou, não acho tem que mais jeito, a gente tem que enfrentar essa questão, a gente tem que olhar mais para dentro, a gente tem que se interiorizar. E é isso, eu acho que a vida caminha para uma coisa boa, mas a gente tem que querer, tem que fazer a nossa parte, né, Eli? E eu acho que com é por toda aí. certeza, com toda certeza. E ferramentas por aí para ajudar a gente são cheias, né? É. Eu Então, vou se pedir, apropriar dessas coisas. exatamente, eu vou pedir, inclusive, Eli, porque lá na jornada do eu, né, que você tá falando da meditação transcendental, lá tem todos os seus contatos, mas aqui depois, embaixo ali na jornada, embaixo ali da nossa live, deixa seu contato, deixa o Uhum. link de como as pessoas te encontram, de algum material que você queira divulgar. Digo mesmo para você sempre fazer isso lá no espaço da Engaging, o que você Aham. quiser, porque eu acho que assim a gente isso tudo ajuda, né? Eu acho que quanto mais a gente puder levar isso para os outros,
melhor a gente vai ter de vida de ser humano, de retorno, de ambiente, de tudo. Então, eu peço para quem esteve aqui hoje que compartilhe, né, essa live que ficou gravada. Não entraram muitas pessoas, às vezes é o horário, às vezes, enfim, não puderam. Mas vamos compartilhar nas nossas redes para que chegue a mais pessoas, né? E eu queria que você fizesse, então, um wrap-up aí final. Te agradeço imensamente. Você é uma pessoa, um presente que né? Foi um encontro muito bacana. De cara, eu gostei da energia, da proposta, de tudo que você trouxe, que você agregou realmente para minha vida. E que eu gostaria que mais pessoas conhecessem esse trabalho. Então, eu queria deixar suas palavras aí final para a gente poder encerrar, porque daqui a pouco vão derrubar a gente aí. Vamos cortar a gente, queira fomos embora. Que eu gostaria de falar, eu acho que a gente está falando muito, né, de uma jornada pessoal, do olhar para dentro, de autorreferência, mas eu gostaria também de deixar, né, o outro lado, que a partir do momento que eu olho para mim, eu sou capaz de olhar para o outro, a partir do momento que eu me respeito, eu sou capaz de respeitar o outro, e lembrar, né, que eu acho que a gente vai construir coisas e a gente vai sair muito fortalecido e muito com muito crescimento de tudo isso, se a gente souber começar a trabalhar todo mundo junto, né? A conseguir criar harmonia entre as pessoas, real interesse, né? Eu não acredito mais no ser humano sozinho, né? No atirador solitário. Eu acho que a gente tem que unir forças do bem. Então, é começar mesmo isso, descobrir pessoas que vibram, né, da mesma forma que a gente, né, que fazem parte do mesmo, daquilo que a gente acredita, e se unir a essas pessoas, porque a gente vai sair muito fortalecido. Eu acredito muito numa coisa que é a inteligência coletiva. Foi ela que trouxe, né, o ser humano daquela savana africana brigando com mamutes para conseguir chegar no espaço sideral. Mas não foi uma pessoa. A gente pode ter gênios pontuando, né? E a gente é fácil, você olha a história do ser humano e você consegue destacar eles. Aí a pergunta é, como que a gente chegou aqui? A gente chegou através da consciência coletiva, né? Dessa inteligência coletiva. E é isso que a gente tem que crescer, né? Crescer cada vez mais. Porque enquanto espécie, eu acredito que a nossa evolução, ela está ligada também a esse conjunto. A gente todo mundo né, numa verdadeira união e fraternidade mesmo. Mas que ela vem do meu autoconhecimento, porque depois eu posso jogar isso lá para fora. Nossa, que perfeito. Que perfeito. Eli, ó, acabou de me mostrar ali os 1 minuto e 52 restantes. Falamos bastante, hein? Falamos. E é assunto que não acaba mais. Você falou que a gente depois pode fazer outras conversas para trazer outros temas. Tem muito assunto, muito assunto. Eu acho sensacional. Era um bichinho que eu tinha medo antes de fazer essa live aí. Hoje em dia não tenho mais. Saí da minha zona de conforto, né? Voltando para o tema que a gente trouxe, que a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir. E é isso que o universo pede pra gente. E, gente, de novo, fazendo um link com a Eli falou, colaborativamente, juntos, nós vamos muito mais longe. Então, se cada um puder fazer sua parte, evoluir por você e depois ajudar o outro, vamos em frente que vai ser muito bom. Querida, então, eu sou muito obrigada de novo. E não esquece de deixar aqui todos os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar. Depois eu vou pedir uma ajuda para você para fazer isso. De Instagram também sou. Não, tranquilo. Eu posso eu mesma colocar lá também. Eu coloco seus contatos. Você me diz tudo quais que você quer que eu divulgue. E aí eu coloco ali para as pessoas. Muito obrigada mesmo, querida. Fica com Deus e vamos falando, tá? Você também. E a todos que estavam aqui com a gente. Um grande. É isso. Obrigada. Abraço para todo mundo. Amém. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, Eli. Até, querida. Tchau.